Este estudo investiga a interseção entre o existencialismo e a experiência dos jogadores nos jogos eletrônicos, com foco na renomada série Dark Souls. Através de uma análise filosófica dos elementos, narrativos e da jogatina presentes nesse universo virtual, busca-se compreender como tais elementos refletem e dialogam com os conceitos existenciais. Utilizando uma abordagem qualitativa que envolve a análise textual das narrativas dos jogos, este trabalho examina a recepção e interpretação desses elementos pelos jogadores. Os resultados revelam a capacidade dos jogos eletrônicos, especialmente Dark Souls, de criar experiências que evocam reflexões existenciais, desafiando os jogadores a enfrentar questões como liberdade, escolha, isolamento e busca de significado em um mundo virtual. Dark Souls é um jogo lançado em 2011 pela empresa From Software, criado por Hidetaka Miyazaki, do gênero jogo de interpretação de ação, mais conhecido como Action RPG. Para falarmos de Dark Souls, é preciso falar de sua mitologia. Essa que é fundamental para a experiência existencialista do jogador. Define como o mundo surgiu e como ele funciona, seus deuses e criaturas, bem como a base da história que o jogador irá experienciar. Na narração inicial do jogo, temos uma explicação geral da criação do mundo e como ele se transformou ao longo do tempo. Neste início, é dito, usando o texto traduzido oficialmente do jogo, o seguinte: In the age of ancients, the world was unformed, shrouded by fog. A land of grey crags, arch trees, and everlasting dragons. But then there was fire, and with fire came disparity, heat and cold, life and death, and of course, light and dark. Then from the dark they came and found the souls of lords within the flame. Nito, the first of the dead. The Witch of Izalith and her daughters of Chaos. Gwyn, the Lord of Sunlight, and his faithful knights. And the furtive pygmy, so easily forgotten. With the strength of lords, they challenged the dragons. Gwyn's mighty bolts peeled apart their stone scales. The witches weaved great firestorms. Nito unleashed a miasma of death and disease. And Seath the Scaleless betrayed his own, and the dragons were no more. Thus began the Age of Fire. But soon the flames will fade, and only dark will remain. Even now, there are only embers, and man sees not light, but only endless nights. And amongst the living are seen carriers of the accursed dark side.
Essa narração conta como o mundo era inicialmente, na Era dos Antigos, um mundo envolto por névoa, povoado por dragões mortais e árvores também mortais. Em um artigo sobre as simbologias no mito de criação de Dark Souls, os autores demonstram como a névoa é associada com a dificuldade de enxergar, essa que se relaciona com a consciência, e os dragões, que são a impossibilidade de seres comuns habitarem na superfície do mundo. Nesse mesmo artigo, os autores demonstram que o que a primeira chama representa é ligado à consciência. O fogo seria uma representação da iluminação, do voltar a enxergar. Esses conceitos exprimem que o mundo durante a Era dos Antigos era estático, onde não havia movimento nem continuidade. Com o surgimento da primeira chama, o mundo ganhou movimento e suas dualidades, juntamente com o surgimento da vida e das almas. Aqueles que conseguiram as almas dos lords travaram uma guerra contra os dragões, representando a mudança do mundo estático para o mundo em movimento. Muitas informações, não só da série inicial, mas sobre todo o mundo de Dark Souls, são vagas, imprecisas e separadas ao longo do jogo. Para descobrir e entender a história, deve-se ler a descrição dos itens do jogo, estes sendo espadas, escudos, armaduras, magias, almas, entre outros, muitos distribuídos ao longo da jornada. Também temos auxílios de alguns personagens não jogáveis, que contam mais fragmentos da história. Essa abordagem, trazida pelo criador, é a forma que ele encontrou de passar a sensação que tinha em sua infância, quando lia livros mais complexos. Em entrevista dada ao PlayStation Blog, ele disse: "Quando era criança, lia livros que provavelmente foram escritos para adultos. Eram livros muito difíceis de entender." E depois ele complementa: "Se lesse o livro normalmente, provavelmente não entenderia algumas das palavras ou ideias e significados. Mas o que eu acabava fazendo, deixando partes das histórias para minha imaginação, ou voltando depois e relendo para tentar entender, é um processo que me influencia muito hoje." Essa fala é fundamental para entender a estrutura narrativa de Dark Souls, pois essa é a proposta de sua narrativa não linear, onde muitas informações são perdidas pelo jogador ao longo da jornada, ou estão faltando de forma proposital, deixando em aberto muitas das questões presentes no jogo, colocando a responsabilidade de responder as perguntas ao jogador, onde cada um terá uma experiência diferente com a obra. Sobre o mundo, quando a jornada se inicia, este está na transição da Era do Fogo para a Era da Escuridão, momento em que a primeira chama está fraca e o mundo mergulhado em trevas. Descobre-se ao longo da jornada que Gwyn se sacrificou para dar sua alma como fonte de energia para que a chama acendesse novamente por completo. Porém, sua alma não estava completa, pois ele a dividiu com Sif, o Descamado, e os 4 reis de Nova London. Assim, a chama continuou fraca, mas o sacrifício do deus garantiu mais alguns anos esse estágio de transição entre eras, deixando em aberto a possibilidade de alguém reacender a chama. Esse alguém seria o personagem principal, o morto-vivo escolhido, que deve peregrinar até Lordran, região onde o jogo se passa na maior parte do tempo, para encontrar os antigos lords, derrotá-los e adquirir suas almas, reunindo poder suficiente para reacender a primeira chama. Na Era da Escuridão, que se inicia, surge o mal que assola a humanidade, a Marca Negra. Humanos que possuem essa marca não morrem. Ao morrerem, eles perdem suas almas e seus corpos se tornam cascas vazias em busca de novas almas, entrando no estado de morto-vivo, ou undead. O corpo mantém a consciência da pessoa original que o habitava, e isso gera o próximo estágio dos mortos-vivos, o estágio de vazio, ou hollow, onde a consciência da pessoa se perde com o tempo. Esse estado de vazio acontece quando o humano morre muitas vezes ou quando perde seu propósito de vida, enlouquecendo e tornando-se uma criatura irracional que busca apenas por almas. Quase todos os humanos encontrados em Dark Souls estão transformados em vazios e são inimigos durante a jornada. O existencialismo é uma corrente filosófica que aborda a transcendentalidade da vida, a morte, o conceito de absurdo, responsabilidade social, ação no mundo, entre outros. O principal foco dessa filosofia está na questão de que a existência precede a essência, ou seja, primeiro surgimos do mundo e depois descobrimos nossa essência, vocação, propósito, sentido, entre outras definições. Essa corrente filosófica pode ter raízes religiosas ou ateias, de acordo com como cada autor aborda essas questões. No livro Existencialismo, um enfoque cultural, o autor cita uma parte do dicionário de Oxford de filosofia e define o existencialismo, dizendo: o dicionário de Oxford de filosofia afirma que o existencialismo é uma designação vaga de várias tendências filosóficas que enfatizam alguns temas comuns, como o indivíduo, a experiência da escolha e a ausência de uma compreensão racional do universo, como consequente temor ou sentimento de absurdo da vida humana. Essa combinação sugere um tom e um estado de espírito emocionais, em vez de um conjunto de teses dedutivamente relacionadas entre si. As obras existencialistas reagem contra o ponto de vista de que o universo é um sistema fechado, coerente e inteligível, e, por outro, vem a contingência daí resultante como motivo de consternação. Perante o universo indiferente, somos postos face a face com nossa própria liberdade. Jean-Paul Sartre é uma das principais referências em relação ao existencialismo, sendo um grande exemplo sobre o tema. Em seu livro O Existencialismo é um Humanismo, Sartre define o existencialismo como: de qualquer forma, o que podemos dizer desde o princípio é que, por existencialismo, entendemos uma doutrina que torna a vida humana possível e que, por outro lado, declara que toda verdade e toda ação implicam um meio e uma subjetividade humana. De acordo com Trigo, existem algumas palavras que são caras ao existencialismo, como liberdade, escolha, absurdo, perplexidade,
autenticidade, enfermidade, entre outras. Uma dessas palavras é o absurdo, que Trigo apresenta da seguinte forma: entre essas palavras, caras ao existencialismo, absurdo é um termo fundamental. O dicionário de Oxford de Filosofia conceitua esse vocábulo como qualquer crença que seja obviamente indefensável. No existencialismo, um nome para a natureza inútil ou desprovida de sentido de vida e ação humana. Esses conceitos apresentados têm ligações com Dark Souls: liberdade de escolher entre salvar ou matar um personagem, aprender ou não sobre o mundo, escolha de restaurar ou não a primeira chama, o absurdo de se enfrentar deuses e criaturas poderosas sendo apenas um humano, encarar desafios difíceis sem nenhum tipo de auxílio ou guia, a maldição da marca negra, que aflige seu personagem e outros humanos presentes no jogo, e vários outros aspectos que fazem de Dark Souls uma experiência existencialista. Em sua análise publicada pela IGN, o autor define o jogo, em tradução livre, como um RPG de ação brutal e demandante em um mundo cheio de monstros que tentam te matar da forma mais rápida possível. A maioria dos jogos modernos tem elementos de qualidade de vida, não presentes em Dark Souls, estes sendo mapas para localização, indicadores de missão, textos claros que explicam os objetivos, marcadores que mostram onde deve-se ir, entre outros. Dark Souls coloca o jogador em seu mundo sem um guia, sem indicadores, deixando-o livre para descobrir por si mesmo o que deve ser feito. Esse conceito básico de liberdade tem uma forte conexão com o existencialismo. Em O Existencialismo é o Humanismo, Sartre diz: é o que exprimirei, dizendo que o homem está condenado a ser livre, condenado, pois ele não se criou a si mesmo, e, por outro lado, contudo, é livre, já que, uma vez lançado no mundo, é o responsável por tudo que faz. Dessa forma, e com essa base, o jogador se encontra livre em um mundo desconhecido e assustador, sem base nem direção indicados pelo jogo. Ele deve ser o agente em encontrar as respostas e caminhos que procura. Esse elemento da jogatina é fundamental para a dificuldade e temática do jogo, onde o jogador precisa explorar o mundo de forma cega, sem auxílios externos, contando apenas com sua curiosidade e resiliência de encarar os perigos futuros. A arquitetura e o level design, ou criação de cenários, é outra questão chave para com o existencialismo presente no jogo. Dark Souls, por não ter uma narrativa clara, usa os cenários e a ambientação como uma forma de contar sua história. Um exemplo é o início do jogo, o Santuário do Dado de Fogo, que é uma ruína entre as cidades e localizada no centro do mundo, local onde o jogador pode descansar e encontrar os personagens que conheceu durante a jornada novamente. A partir deste ponto, existem vários caminhos a se seguir. Tem uma direção clara definida. Pode ser ir para o cemitério e prosseguir para as catacumbas, descer para as ruínas de Nova Londo, lugar que dá acesso a mais áreas posteriores, ou ir para a direção correta, em direção ao Burgo dos Mortos-Vivos. Essa direção não seria correta em si, pois não existe direção certa no jogo. Qualquer caminho que o jogador decidir seguir é o correto. Porém, as áreas citadas anteriormente são mais difíceis e complexas que o Burgo, sendo o caminho mais fácil e planejado a ser seguido. Esses cenários contam a história daquele ambiente, através de sua arquitetura e estado atual. Podemos perceber que Nova Londo era uma grande cidade, agora em ruínas e submersa. O Burgo demonstra que era um local onde as pessoas viviam e transitavam antes do fim da Era do Fogo. Tudo isso contribui não só para os aspectos narrativos, mas também para a jogatina e dificuldade encontradas em Dark Souls. O jogador está livre no mundo e sem guia. Com isso, encontra perigos desconhecidos e sem indicação de sua existência. A morte de Dark Souls é outro elemento que contribui para a dificuldade e existencialismo presentes no jogo. No universo de Dark Souls, a morte não é o fim, graças à marca negra que amaldiçoa os humanos. Em relação à história, o protagonista ao morrer no jogo não morre de forma definitiva. Ele apenas perde sua consciência e humanidade momentaneamente e depois renasce em uma fogueira mais próxima. As fogueiras são locais do mundo que são diretamente ligados e conectados à primeira chama. Elas permitem que os jogadores possam descansar, recuperar sua vida, seus frascos de êxtos, esse que seria a cura para o personagem, evoluir, transitar entre uma fogueira e outra, automaticamente, a partir da metade da jornada, recuperar sua humanidade e sair do estado de vazio e muito mais. O protagonista não morre nem pode, apenas retorna à última fogueira em que descansou, representando um novo começo para a jornada. Em relação à mecânica de jogatina, a morte é o principal aspecto do jogo. Por se tratar de um jogo difícil, o jogador morre diversas vezes em sua jornada. Morte essa que, além de o levar para um ponto anterior ao que estava, tira suas almas, que são a moeda e fonte de poder para evoluir o personagem, deixando as almas no lugar exato em que morreu. Também, todos os inimigos, exceto chefes e inimigos especiais, renascem no mundo, gerando um ciclo de repetição ao jogador que morre muitas vezes, tendo de reiniciar o percurso e derrotar todos os inimigos mais uma vez até o ponto em que morreu, para recuperar suas almas e seguir em frente. Com essa repetição, o jogador pode encontrar-se em um cenário de frustração, raiva e angústia. Esse ciclo torna o jogo maçante e repetitivo. Nesse sentido de dor e frustração, Schopenhauer nos traz sua perspectiva em seu livro As Dores do Mundo, onde diz: tudo o que se ergue em frente da nossa vontade, tudo o que a contraria ou lhe resiste, isto é, tudo o que há de desagradável e de doloroso, sentimos-lo ato contínuo e muito nitidamente. A vontade do jogador é derrotar o chefe, atravessar o cenário, derrotar os inimigos e descobrir o que deve ser feito para avançar.
Porém, essa vontade vai de encontro com o mundo sombrio e difícil de Dark Souls. Essa dificuldade gera as dores e frustrações, essas que podem ser sentidas de forma angustiante pelo jogador que não consegue avançar. Essas dores podem ser ainda maiores para os iniciantes, que desconhecem sobre o jogo e vão jogar pela primeira vez. Na primeira mocidade, somos colocados em face do destino que vai se abrir diante de nós, como as crianças em frente de um pano de teatro. A expectativa alegre e impaciente das coisas que vão se passar em cena. É uma felicidade não podermos saber nada de antemão. Aos inocentes culpados, condenados não à morte, mas à vida, e que todavia não conhece ainda o conteúdo de sua sentença. Nesse trecho, a mocidade é como jogador iniciante, despreparado e sem informações, que encara o jogo pela primeira vez como algo comum e não sabe das dificuldades e desafios que encontrará. O jogador está condenado a viver nesse mundo sem conhecer seus perigos, tendo que superá-los e superar a si mesmo para avançar. Junto a Schopenhauer, Albert Camus também fala sobre ciclos e superação em seu livro O Mito de Sísifo. Em um trecho em que descreve a sensação de Sísifo ao subir a montanha, ele escreve: no caso deste, só vemos todo o esforço de um corpo tenso ao erguer a pedra, empurrá-la e ajudá-la a subir uma ladeira 100 vezes recomeçada. Vemos o rosto crispado, a bochecha colada contra a pedra, o socorro de um ombro que recebe a massa coberta de argila, um pé que a retém, a tensão dos braços, a segurança totalmente humana de duas mãos cheias de terra. Ao final desse prolongado esforço, medido pelo espaço sem céu e pelo tempo sem profundidade, a meta é atingida. Sísifo contempla então a pedra despencando em alguns instantes até esse mundo inferior, de onde ele terá que tornar a subi-la até os picos. Camus demonstra o pesar e a dificuldade da tarefa de Sísifo, condenado a repetir o mesmo desafio novamente, sem chance de superação. Essa dificuldade reflete a sensação do jogador ao encontrar um obstáculo aparentemente impossível. Porém, no trecho seguinte, Camus nos diz: é durante esse regresso, essa pausa, que Sísifo me interessa. Um rosto que padece tão perto das pedras já é pedra ele próprio. Veja esse homem descendo com passos pesados e regulares de volta para o tormento cujo fim não conhecerá. Essa hora, que é como uma respiração e que se repete com tanta certeza quanto sua desgraça, essa é a hora da consciência. A hora da consciência, o momento em que Sísifo está descendo a montanha para encontrar a pedra, é o momento em que o jogador morre e reencontra a fogueira, o momento em que deve caminhar novamente até onde foi derrotado e morreu, encarar os desafios no caminho mais uma vez. Essa é a hora da consciência do jogador, pôr em prática o que aprendeu ao morrer, saber utilizar do conhecimento adquirido para avançar. Para finalizar sobre Sísifo e seu mito, sobre como encarar as dificuldades, Camus conclui: cada grão dessa pedra, cada fragmento mineral dessa montanha cheia de noite forma por si só um mundo. A própria luta para chegar ao cume basta para encher o coração de um homem. É preciso imaginar Sísifo feliz. Essa conclusão demonstra que o jogador deve encarar os desafios como algo positivo. O desafio em si basta para encher o seu coração e ser motivação para avançar. O jogador deve ficar feliz por morrer e tomar a última morte como aprendizado para as futuras batalhas. Esse ciclo é o cerne das mecânicas de Dark Souls. Em entrevista para o portal IGN, Miyazaki diz: este é um jogo em que os jogadores têm de superar muita dificuldade para alcançar uma certa sensação de triunfo. Essa junção de dificuldade e superação ligam Dark Souls diretamente com os princípios existencialistas. Essa filosofia busca encontrar formas de se viver em um mundo sem sentido, com dificuldades e absurdos que cercam a existência humana diariamente. Em Crepúsculo dos Ídolos, Nietzsche diz: o que não me mata, me fortalece. Como não se pode morrer de fato em Dark Souls, a cada morte o jogador aprende mais sobre o mundo e os inimigos, tornando-o mais consciente e atento à localização, como atacam e quais suas fraquezas, até um ponto em que supera as dificuldades e segue em frente. Em H.E. Ciência, Nietzsche diz em seu aforismo: sabedoria na dor. Há tanta sabedoria na dor quanto no prazer, pois assim como o prazer, a dor se faz parte das forças de primeira categoria, reservadoras da espécie. É verdade que existem pessoas que, diante da aproximação de uma grande dor, escutam justamente a voz de comando contrária e nunca olham para ela com tanto orgulho, belicosidade e felicidade como quando a tempestade se aproxima. A própria dor lhes proporciona os melhores momentos. São as pessoas heróicas, os grandes portadores da dor da humanidade, aqueles poucos ou raros que necessitam da mesma apologia que a dor em geral, e de fato, não devemos negar a eles. Essa dor que Nietzsche se refere seria a frustração e a angústia do jogador a encontrar um inimigo difícil, ou muito difícil, do qual ele não consegue vencer e superar. Porém, é essa dor, angústia e frustração que o fazem aprender e melhorar, até um ponto em que consiga superar o desafio e seguir em frente. Nesse sentido, a dor tem um papel fundamental como professora. Em seu aforismo, O que quer dizer viver? Nietzsche diz: viver quer dizer
empurrar constantemente para longe de si algo que quer morrer. Viver quer dizer ser cruel e implacavelmente contrário a tudo que se torna fraco e velho em nós, e não apenas em nós. Com essas palavras, ele demonstra que para viver, devemos retirar de nós aquilo que quer morrer, ou seja, nossas fraquezas. Para o jogador, isso se traduz como deixar a frustração de lado e aprender com as dificuldades, melhorar para superar os desafios. Em Dark Souls, existem poucos personagens comparados a outros jogos. Esses personagens exercem diferentes papéis dentro da jornada. Crash Fallen Warrior, ou Guerreiro Caído, em tradução livre, Frumpt e Kath existem para guiar o jogador, sempre de forma vaga e pouco explicativa. O guerreiro é o que indica os primeiros passos do jogador, dizendo que os sinos do despertar devem ser tocados para indicar um novo caminho a seguir, enquanto Frumpt e Kath explicam mais o universo do jogo, a mitologia e o passo final para reacender a primeira chama, ou não. Outros personagens existem como professores, como Big Hat Logan ou Logan do Grande Chapéu, um mago que ensina ao personagem diversas magias. Também existem aqueles que têm sua própria jornada dentro do mundo, como Soler e Sigmaier. Por último, temos os comerciantes, que são poucos relevantes para a trama. O diferencial de Dark Souls e o aspecto existencialista surge nesses personagens a partir do ponto em que, para não se tornar um vazio, não se pode morrer muitas vezes ou perder seu propósito de vida, assim mantendo a consciência mesmo no estado de morto-vivo. O Guerreiro Caído tem como função, ou propósito, guiar os viajantes que chegam ao Santuário da Lua de Fogo para os sinos do despertar. Porém, o mesmo desencoraja o jogador, já que muitos guerreiros passaram por ali e nenhum conseguiu completar esse objetivo. No momento em que se finaliza essa tarefa, Frumpt e Kath assumem essa tarefa de guia, tornando o guerreiro obsoleto, já que o mesmo não possui conhecimento nem poder o suficiente para continuar guiando o jogador. Em um determinado momento do jogo, encontra-se o guerreiro nas ruínas de Nova Londo, transformado em vazio, e então ataca o protagonista, deixando o jogador escolher por matá-lo ou não. Os professores, como Logan, estão na jornada para auxiliar e ensinar, já que eles reconhecem o protagonista como aquele que pode receber a primeira chama. Ao aprender todas as magias dos professores, eles perdem seu propósito, pois não podem mais ajudar o protagonista em sua jornada, entrando no estado do vazio e atacando também. Logan é encontrado na grande biblioteca, em busca de mais conhecimento sobre magias de poder, porém enlouquecido, atacando o jogador e deixando novamente a escolha de matá-lo ou não. Sigmaier busca ser um grande guerreiro independente. Ao longo da jornada, o jogador encontra em diversas situações de perigo, podendo salvar ou não. Ao salvá-lo, ele se sente mal, por sempre depender do protagonista e não conseguir agir sozinho, até o ponto em que se torna um vazio. Ele é encontrado pela última vez no subterrâneo, no Lago das Cinzas, morto por sua própria filha, que diz ter sido atacada pelo pai. Essas escolhas dadas ao jogador, num primeiro momento, parecem ser bobas, para ajudar os personagens ou apenas ficar mais forte e completar a jornada. Porém, os personagens um a um perdem seu propósito de vida com as decisões do protagonista e o avanço da jornada, demonstrando que existe uma responsabilidade não apenas pelas ações do jogador ou com o mundo, mas também com as pessoas que o habitam e que ajudam o protagonista. Sobre responsabilidade, Sartre diz: e quando dizemos que o homem é responsável por si mesmo, não queremos dizer que ele é responsável estritamente por sua individualidade, mas que é responsável por todos os homens. Esse trecho demonstra que todas as ações não respondem apenas pelo indivíduo, mas por todos. Esse conceito de existencialismo reflete a angústia do protagonista e do jogador ao ser confrontado por aqueles que o ajudaram, se tornando vazios por suas decisões. Sobre esse aspecto da existência, Sartre comenta: assim, a primeira decorrência do existencialismo é colocar todo homem em posse daquilo que ele é, e fazer repousar sobre ele a responsabilidade total por sua existência. Essa responsabilidade por sua existência é a chave para a interação e escolhas do jogador ao decorrer da jornada. Frumpt e Kath têm um papel fundamental na narrativa e perspectiva do jogador em relação ao mundo. Elas são serpentes primordiais, criaturas antigas e que não se sabe nada a respeito. Frumpt era amigo de Gwyn. Ele diz que deve se honrar o antigo deus e reacender a primeira chama, liberando passagem aos Lords para que o jogador possa derrotá-los e clamar suas almas de Lorde, abrindo passagem para a clareira da primeira chama, local onde a primeira chama surgiu, para que se possa derrotar um Gwyn caído e enfraquecido, apenas a casca do que um dia foi um grande deus, clamar o restante de sua alma e reacender a chama. Kath, por outro lado, revela uma face oculta de Gwyn e de suas ações. Ele diz que o apagar da chama e a Era da Escuridão são um fenômeno natural, pois a Era da Escuridão também é a Era dos Homens, esses que possuem o fragmento da alma de Lorde
clamada pelo pigmeu furtivo. Esse que compartilhou fragmentos dessa alma de Lorde com todos os pigmeus, que são a raça que deu origem aos humanos. Essa alma de Lorde que o pigmeu furtivo clamou era a alma sombria, ou a Dark Soul. A escuridão e as trevas são parte fundamental e inseparável da natureza humana no universo de Dark Souls, não sendo algo negativo, mas sim uma representação do cerne humano no mundo. Ao ver o fim da Era dos Deuses ou Era do Fogo, Gwyn temia a ascensão dos humanos e a queda dos deuses, assim criando a Marca Negra para enfraquecê-los, também tentando reacender a primeira chama e estendendo a Era do Fogo, porém sem sucesso. Essas ações travaram o mundo nesse estágio entre eras, além da maldição que os humanos agora carregam. A Marca Negra representa visualmente as intenções de Gwyn, um círculo de fogo que suprime a escuridão. Ao ser revelado ao jogador essa verdade oculta, Kath dá a opção de, ao derrotar Gwyn no último confronto, não reacender a primeira chama e deixar o mundo mergulhar em trevas, tornando o protagonista o primeiro Lorde Sombrio, no mundo sem deuses, apenas humanos e suas trevas. Essa escolha final decide como terminar a jornada e o que fazer e representar. Porém, não é tão simples, pois o jogo te manipula ao ficar do lado de Frumpt e não encontrar Kath. Essa Era da Escuridão reflete uma das passagens de Sartre sobre um mundo sem deuses, em que diz: com efeito, tudo é permitido se Deus não existe. Consequentemente, o homem encontra-se desamparado, pois não encontra nem dentro nem fora de si mesmo uma possibilidade de agarrar-se a algo. Nessa nova Era da Escuridão, o jogador decide por um mundo sem deuses e sem luz, com as pessoas livres para agir da forma que queiram. Camus, ao falar sobre o destino, sobre Deus e a luta contra o absurdo, diz: uma revolução é sempre contra os deuses, a começar pela de Prometeu, o primeiro dos conquistadores modernos. Trata-se de uma reivindicação do homem contra o seu destino. A reivindicação do pobre é apenas um pretexto. Nesse trecho, Camus exprime que toda revolta se dá contra os deuses, algo que o jogador pode fazer caso deixe a chama apagar. A estética presente em Dark Souls é conhecida como Dark Fantasy, ou Fantasia Sombria, que mistura a fantasia clássica com elementos de terror. Pode-se identificar esses aspectos na arquitetura das cidades, castelos, na Fortaleza de Sen e na Biblioteca do Duque, ambientes grandes, vazios e cinzentos, juntamente com a floresta escura presente no local Depressão da Raiz Negra. As catacumbas são um ambiente mórbido e escuro, deixando o jogador imerso em escuridão, sem poder enxergar os seus arredores. Acompanhado da falta de trilha sonora durante a jornada, o jogador se vê imerso nesse mundo escuro, vazio e assustador, tendo de enfrentar as dificuldades não só em relação aos inimigos, mas também com corredores claustrofóbicos, sensação de solidão e inimigos escondidos durante os percursos. Sobre dificuldades abstratas, Schopenhauer diz: a vida do homem é um combate perpétuo, não só contra males abstratos, a miséria ou o aborrecimento, mas também contra outros homens. Em toda parte, encontra-se um adversário. A vida é uma guerra sem tréguas, e morre-se com as armas na mão. Os males abstratos mencionados por Schopenhauer são representados no universo de Dark Souls pela falta de trilha sonora e companhia durante a jornada, juntamente com a arquitetura que alterna entre momentos claustrofóbicos e grandiosos, sendo um mundo cinzento e escuro. O jogador se vê preocupado, não só em relação ao combate, mas em como transitar no universo aterrorizante e maior que si próprio. O jogo deixa claro que o jogador não é ninguém especial, apenas mais um tentando salvar o mundo. Como já mencionado, a trilha sonora é ausente na maior parte do tempo, ficando restrita apenas em áreas e momentos especiais. No Santuário da Aula de Fogo existe uma trilha calma e aconchegante, indicando ao jogador que aquele local é seguro. Nas batalhas contra chefes, a trilha sonora toma um aspecto mais grandioso e de conflito, mas sempre com um teor melancólico e sombrio nas entrelinhas, para deixar o jogador ciente de que aquela batalha é difícil e grandiosa, representando mais do que ele próprio. Entra em destaque a música tocada durante a batalha final, contra Gwyn, essa que se restringe a um piano, tocando apenas as teclas brancas, representando o medo da escuridão de Gwyn, escuridão que é representada não só pelo mundo e pelas eras, mas também pelos humanos.